começar. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. A gente agradece a participação de todos. A gente gostaria de agradecer também a participação do Nelson, da ABNT e da Marina, que farão a apresentação hoje. E a Paula, ela vai fazer aqui a apresentação dos dois, para a gente dar continuidade e iniciar aqui a webinar de hoje. Olá, boa tarde a todos. Agradecer, né, a presença de todos, agradecer ao Nelson e ao Assad e à Marina Brito da ABNT, que vão estar conosco hoje aqui nesse ABIC Educa, em parceria para falar da PR 2030. Eu acho que se vocês quiserem se apresentar, fica mais fácil, né? Fica mais... Marina, por favor. Mais fácil. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Olá, boa tarde. Eu sou a Marina, eu sou engenheira química, trabalho aqui na ABNT certificadora na área de sustentabilidade. Então, a gente cuida de programas como rótulo ecológico, pegada de carbono, verificação de inventário de gases de efeito estufa. E o nosso programa mais recente é a verificação de ESG. Então, a gente está sempre cuidando dessa parte, né, mas principalmente ambiental e agora com social e governança, de empresas de diversos ramos. Inclusive, a gente tem um programa de rótulo ecológico para café, né? Então, a gente já atua também nesse setor. E vai ser um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dos nossos trabalhos. Bem-vinda, Marina. Nelson, se você quiser se apresentar, por favor. Queria agradecer primeiro o convite de vocês. É uma honra para a ABNT estar aqui conversando com vocês da ABIC, com a ABIC e com os empresários que fazem parte da associação. Meu nome é Nelson Lassal Filho, sou diretor de normalização. De normalização exatamente desenvolve, né, padrões, né, documentos normativos. Eu vou explicar aqui na minha apresentação, e eu vou falar um pouco sobre a norma, né, o documento normativo, a prática recomendada de ESG, né, que a gente desenvolveu, e como que isso pode ajudar o setor de vocês. Boa tarde a todos aí, eu sou o Vando, sou do Café Quentinho de Paraná, Rondônia. Estou aqui já me propondo aqui a ouvir, aprender bastante coisa aí que vai ser esclarecida hoje para ajudar mais na administração do nosso negócio, na gestão. Estamos aí. Gente, só por uma questão de tempo, eu vou pedir que talvez quem queira se apresentar, coloque aqui no chat, aí a gente vai conhecendo, porque senão a gente não consegue concluir no tempo previsto, tá bom? Obrigada. Nelson, pode começar a apresentação. Ou Marina. Marina, pode começar você primeiro. Ok, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Precisa só colocar a tela cheia. Tá. Foi? Okay. Foi, Marina. Tá, perfeito. A qualquer momento, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Bom, então, vou falar um pouquinho para vocês do nosso programa de verificação de ESG, como eu tinha dito, é o nosso programa mais recente aqui da área de sustentabilidade, tá? Em primeiro lugar, aqui, nós da ABNT, a ABNT, ela é uma organização sem fins lucrativos, e nós fomos fundados em 1940, e temos duas grandes áreas principais, que é a normalização e a certificação. Então, como a área de certificação, nós somos um OAC acreditado para a certificação de produtos, sistemas de gestão e também um organismo de verificação e validação para inventários de gases de efeito estufa. Aqui está um pouco do resumo do que eu falei, né? Toda a nossa portfólio de atuação da certificadora. E aqui na parte de sustentabilidade, nós também somos um membro pleno do GEM, que é o Global Eco-Labeling Network, né? Que é na parte do nosso rótulo tipo 1. E também nós fazemos a pegada de carbono. Não sei se eu tinha mencionado.
Aqui eu trouxe a carinha, né, da nossa declaração final. Então, a empresa, a organização que cumpre todas as etapas e alcança a declaração de conformidade, ela obtém, né, a declaração que fala, né, sobre o que a empresa conseguiu como a conformidade ESG. Essa é só a primeira página. Também vem um resumo dos critérios, dos estágios que foram alcançados. Então, o programa, ele é de terceira parte voluntário e ele verifica a maturidade dos critérios, né, ESG, que foram implementados na organização. Então, todos os nossos critérios, as réguas, né, elas foram feitas baseadas na prática recomendada 2030. Então, a ABNT normalização, né, que o Nelson vai falar sobre esse processo todo da PR 2030, desenvolveu essa prática muito completa e muito robusta, que subsidiou a nossa elaboração do programa de verificação. Então, aqui são as nossas referências para o nosso programa de verificação, que é a PR 2030, e a partir da PR 2030, a gente elaborou o nosso procedimento específico 487, que é um documento exclusivo da certificadora, onde a gente fez mais adiante eu vou explicar como que foram desenvolvidos os nossos critérios da certificação, tá? E a planilha de autoavaliação, que contém todos esses critérios, é o RQ 254. Então, só um pouquinho sobre o processo. Teve bastante, na época, alguns questionamentos sobre mas é uma certificação, é uma verificação. Então, o processo que a gente faz é uma verificação. O organismo, né, a empresa, ela alega uma informação que ela está num determinado estágio de maturidade. E aí, nós, a partir do fechamento de contrato, a gente faz essa avaliação para ver se a empresa realmente está condizente com aquilo que ela se autoavaliou. Então, o ESG, né, aqui tem algumas definições, né, que vem na prática também. Né? O ESG são esse conjunto de critérios, tanto ambientais, sociais e de governança, né, que ele é levado nessa parte toda de avaliação de risco, né, de oportunidade, para que norteie, né, as atividades do negócio, que as pessoas possam tomar decisões, né, levando em consideração esses critérios. Então, também trago aqui o conceito da materialidade. Então, a prática em si, ela traz diversos temas nos 3 eixos, e cada organização fazer um estudo da sua materialidade, né, para entender o que é mais relevante e como que a sua organização ela impacta, né, tanto positivo como negativamente nos temas, né, porque nem todos os temas são materiais para uma organização. Então, a organização ela precisa entender como que ela está inserida, né, ali na sociedade, ou no impacto no meio ambiente, e como que tanto ela se vê, como os seus stakeholders a veem, para que eles façam esse estudo de materialidade a partir disso, para que usem, né, atuem e caminhem nessa jornada ESG a fim de melhorar a sua maturidade ao longo desse trajeto. Então, a verificação, o processo de verificação é o processo de comprovação, né, ao longo de evidências objetivas, de que a organização está no estágio que foi dito, né, que ela se considerou durante a planilha de autoavaliação. Então, o conjunto, né, a estrutura, né, do ESG, temos os eixos, que são 3 eixos, e cada eixo tem diversos temas, né, que são agrupamentos, são subdivisões temáticas mais gerais, né? Então, tem vários temas ali, e o critério são os critérios que os temas, eles vão abordar ali na organização. Então, eu fiz uma tabelinha que resume, para vocês terem uma noção quantitativa.
para aqueles que ainda não adquiriram, né, a PR 2030, o ESG, no tema de ambiental, nós temos, no eixo de ambiental, perdão, nós temos 5 temas, 14 critérios e 158 práticas. Então, existem bastante variedade de sugestões, né, trazidas por esse grupo de trabalho. E no S, são 15 critérios, no G são 13 critérios, no total de 42 critérios e 412 práticas recomendadas. Então, quando eu falei a questão da materialidade, ela entra muito aqui nessa parte do critério. Nós temos 42 critérios. Então, a organização ela tem que estar consciente do que efetivamente é importante para que ela trabalhe e possa focar, né, os seus esforços. Então, a jornada SG, né, ela precisa ser iniciada e a empresa, isso aqui é um resumo, uma pincelada do que está na prática 2030, tá? Que é a chamada régua de maturidade. Então, a empresa ela vai caminhando ao longo da sua jornada SG e ela começa no estágio elementar, né, que é o básico, que é aquela organização que atinge, né, ela faz a legislação, né, daquele tema em específico, e depois pensando na continuidade, né, numa melhoria. No segundo estágio seria um não integrado, ela já tem algumas práticas, algumas ações de ESG, mas elas não são integradas, elas são pontuais, elas não estão ali estruturadas. No estágio 3, ela já está no estágio gerencial. Então, ela já tem esses processos estruturados, ela tem um mecanismo de controle, né, dessas práticas e processos de melhoria contínua. No estágio 4, ela já está no nível estratégico. Ela consegue já estabelecer metas e objetivos, ela consegue fazer essa projeção, como que ela quer estar daqui a certo tempo. Então, ela consegue já comunicar melhor esses resultados e ela já está fazendo o engajamento da parte interessada, né? Porque o ESG, não basta que a empresa tenha, né, essas ações, a gente precisa afetar, né, todo mundo que está em volta do nosso entorno para que a gente consiga essa mudança de forma estruturada, né, de todo mundo junto, buscando melhorias. E aí, por fim, o melhor, né, o ápice, né, do processo é o estágio transformador, que é quando a empresa está tão consolidada ali na sua jornada que ela consegue gerar um valor compartilhado com os seus stakeholders. Ela consegue compartilhar mesmo a experiência que ela teve ao longo do processo com outras empresas também, para que elas sigam o caminho, né, que ela tenha um protagonismo, né, frente ao setor. Então, esses estágios, eles valem para cada um dos critérios. Então, pode ser que a empresa ela se veja e consiga estar muito bem em um critério, né? E no outro ela está um pouquinho mais fraca. Então, essa avaliação, essa autoavaliação que a empresa faz inicialmente em cada um dos 42 critérios. Então, aqui tem um exemplo, tá, da nossa régua. Como que aconteceu? Como que foi desenvolvido? Vou contar um pouquinho desse processo do PE, Qualquer 7, que é a nossa avaliação. A gente fez essa régua de critérios, né, de acordo com o que foi, de acordo com o que tem de prática recomendada, né, na prática recomendada. Então, a gente foi sentindo as práticas recomendadas, encaixando em qual estágio de maturidade aquilo ali seria considerado. Então, tinham práticas que você lia e já via que eram práticas muito robustas, então já era um estágio 5, né? Eu não poderia esperar que uma organização que fosse iniciante, que estivesse ainda caminhando, que ela já tivesse uma ação, né, demonstrar essa ação tão consistente, né, tão robusta. Então, e foi feito esse casamento entre as práticas propostas e qual seria o estágio de maturidade para cada uma delas. Então, a gente escreveu, né, o que seria considerado o mínimo para cada um dos estágios. Isso aqui foi um trabalho da certificadora,
tá? Isso não tem nada a ver com a prática. E aí a gente definiu que qual era o critério, né, a régua, né, a nota de corte, para que a empresa conseguisse a declaração de conformidade. Ela precisa ter, no mínimo, nível 3 em todos os critérios aplicáveis, tá? Então, aqueles que ela entende que não é um tema material, ela tem a possibilidade de excluir, né, aquele item. É claro que isso vai ser avaliado durante a auditoria, né, se é pertinente aquela exclusão. E então, a empresa ela precisa ter nível 3 em todos os critérios e ao menos um critério de nível 4 em cada um dos eixos. Considerando esse cenário, a empresa ela obtém a declaração de conformidade. A declaração de conformidade, aquela que eu tinha mostrado anteriormente, ela vem com um resumo, tá, de qual é o estágio em cada um dos critérios que a empresa conseguiu alcançar. Então, é uma declaração que vem com bastante transparência para que a empresa possa mostrar para os seus stakeholders, né, como que ela conseguiu alcançar essa declaração. Aí, no caso daquelas empresas que estão ainda caminhando, né, elas estão mais recentes, não conseguiram atingir esse critério que eu mencionei, ela pode optar por uma declaração de compromisso, né? Então, a empresa vai mapear quais foram os critérios que ela ficou com a nota abaixo, né, do ideal, e vai gerar, né, vai trabalhar em um plano de ação, né, e apresentar para nós da BNT o que ela está pretendendo fazer a fim de melhorar essa nota. E aí, sendo aprovado, a gente emite uma declaração de compromisso, né, onde a gente consegue falar o que a empresa já fez, né, a mesma transparência que a gente tem, ver a tabela, né, com todos os estágios, e aquela onde ela está sob o plano de ação também vai ser evidenciado. E a partir disso, a empresa ela vai trabalhando, né, ao longo do tempo, nesse plano de ação que ela mesma fez, até que ela consiga alcançar a declaração de conformidade. Então, basicamente, o processo são essas duas saídas. Acho que travou. Tá, aqui é só um texto mesmo explicando que foi retirado do PE. Tudo isso que eu expliquei para vocês tem no procedimento 487 formalizado, tá? Aqui é só um esqueminha com relação à nota, tá? Então, a empresa ela precisa ter nota E3 mínima em todos e pelo menos uma E4 em cada um dos 3 eixos. E aí, dessa forma, ela consegue obter a declaração de conformidade. A autoavaliação. Então, a autoavaliação, a empresa recebe o RQ 254 em Excel, e aí ela pode fazer, né, ela deve se autoavaliar, né, com relação à sua realidade, e ela pode mandar para nós esse Excel preenchido, que a gente manda o relatório com o resultado, né, de se ela já conseguiria uma declaração de conformidade ou se ela precisaria melhorar em algum ponto. Isso aqui é sem custo nenhum, tá? Esse envio desse relatório é como se fosse um diagnóstico apenas, né? A própria empresa faz e a gente manda esse resultado. Então, aqui, no final, né, da autoavaliação, esse resultado, como que está, né, a situação dos eixos. Então, o ideal seria que a figura estivesse 100% colorida, né? Quanto mais colorido, quer dizer que está num estágio de maturidade melhor. Então, para conseguir solicitar, né, tanto a proposta ou como obter os documentos, esses 2 documentos que eu mencionei, que é o PE 487 e a RQ 254, basta entrar no Forms e aí preencher o Forms e no final do Forms vem o download desses 2 documentos. Eu vou botar no chat depois para vocês. E também deixei aqui para vocês o nosso portal da sustentabilidade, que a gente
traz informações sobre aqueles outros programas que a gente cuida e também para acompanhar a gente nas nossas redes sociais da BNT. Aqui estão os meus contatos e qualquer dúvida, estou à disposição. Ótimo, gente. Ótimo, Marina. Então, Paulo, acho que agora eu vou fazer a minha apresentação, pode ser? Eu queria dar boa tarde aí a todas e a todos. Eu vou só compartilhar minha tela, só um minutinho. Então, gente, fazendo essa apresentação, eu aprendi um bocado de coisa sobre vocês, sobre o setor de café. O setor de café é sensacional. Eu vou chegar depois nos números no final que me impressionaram. Mas a gente vai falar sobre, a Marina falou, então, sobre a certificação, né, que é algo que a gente chama de avaliação da conformidade, é aquilo que verifica e comprova com evidências se alguém está seguindo a determinação de uma lista de requisitos. Em geral, essa lista de requisitos, ela parte do quê? De uma norma, ou seja, de um padrão. E é isso que a gente vai falar hoje. Mas eu vou começar a falar um pouco sobre os desafios, algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né? E é por isso que o ESG acaba sendo importante. E todos nós estamos vendo o que acontece, não é? E para que nós possamos ultrapassar todos esses desafios, né, dar conta de todos esses desafios, nós vamos precisar de muita força de inovação, mas a padronização também é importante. E normas técnicas, nós somos aqui da ABNT, e a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. As normas técnicas, elas juntam essas duas coisas, inovação tecnológica, ou em processos e procedimentos, e a padronização. Para que a gente faz isso? Porque inovação e padronização nos trazem mais resiliência e ajudam a reduzir o que a gente chama de incerteza ou risco, e nos ajudam também a construir mais confiança nas relações e nas próprias estruturas que nós temos. Mas por que a gente precisa, então, de padrão? Eu sempre gosto de mostrar essa figura aqui, porque sem padrões a gente fica mais ou menos assim, é um mundo, meio complicado, meio confuso, em que as coisas não encaixam. E nós estamos cheios de padrões. Eu acho que a espécie humana, na história, ela sempre padronizou, desde a pré-história, inclusive. Se a gente voltar 50 mil anos atrás, na Pedra Lascada, os instrumentos de pedra, eles tinham já uma padronização do tipo da pedra, o tipo de formato, a ponta da flecha. Essas coisas se mantiveram por milhares de anos. Vamos tentar construir uma pirâmide no Egito, e elas estão em pé há mais de 4 mil anos, com terremoto, com chuva, com vento, com tudo, e elas estão ali em pé. Por quê? Porque elas estavam padronizadas. Esses blocos de pedra não é qualquer um de qualquer tamanho, era tudo padronizado já. Até na Bíblia a gente encontra padrão. Se a gente olhar no Gênesis sobre a Arca de Noé, a gente vai ver que a Arca de Noé ela tinha uma padronização. Tinha 300 cúbitos de comprimento, aos 100 e tantos metros, 50 de largura, que dá 22 metros, e 30 cúbitos de altura, 14 metros. Era um baita navio, um navio bem grande, inclusive. Então, se você seguir a formulinha aqui, você constrói a Arca de Noé, inclusive. Mas por quê? Porque a padronização nos dá métrica, permite que a gente reproduza as coisas, faz com que as coisas se encaixem. A padronização e normalização ajuda a simplificar, consolidar e até a disseminar e facilitar o aprendizado do conhecimento. E agora, vamos analisar um pouquinho o nosso ano, o ano que começou em 2023. Só contar um pouco de história para vocês. 1º de janeiro, eu estava viajando com a minha família, estava lá na Europa, e não tinha neve. Não tinha neve lá nos lugares que costumam ter neve. Foi o dia 1º de janeiro, sério, no dia 1º de janeiro, foi o 1º de janeiro mais quente de toda a história da Europa. Estava fazendo 11 graus lá na Alemanha. E não eram 11 graus negativos, eram 11 graus positivos. Aí nós tivemos, em janeiro, um problema aqui da Americanas, vocês todos ouviram falar.
não é? Um problema de governança que a gente teve e que gerou bilhões de prejuízo. Então, a gente vê como é que também a parte de governança é muito importante. Tivemos um desastre terrível, né, aqui no litoral de São Paulo, que vocês devem ter acompanhado no noticiário. Choveu, mais de 60 pessoas morreram, foi uma catástrofe. Mas, resumindo, nós tivemos 700 milímetros de chuva em uma noite. Para vocês terem ideia do que 700 milímetros é, parece um número qualquer, vocês sabem quanto que choveu na cidade de São Paulo no ano passado inteiro, 2022? Alguém pode dar um palpite? Então, olha só, o ano passado inteiro choveu em São Paulo 1.480 milímetros. Ou seja, 700 milímetros é metade do ano inteiro em uma noite. Isso já é mudança climática acontecendo aqui. Tá? Nós tivemos também um problema aí de governança, né? Denúncia de trabalho escravo lá no Sul, trabalho similar à escravidão, né? No Sul, e tivemos aqui o lançamento do relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e que nos apontou uma série de coisas sobre as mudanças climáticas. Dentre elas, é que a coisa está ficando cada vez mais séria, ou seja, a tendência ao aquecimento ela é inequívoca, né? Não existe questão sobre isso mais, né? E isso afeta a agricultura, né? Ainda mais a agricultura do café, que é muito sensível. Eu acho muito interessante algumas coisas. Primeiro, que as mudanças climáticas também aceleram as desigualdades sociais, porque os grupos mais vulneráveis são aqueles que acabam sendo mais expostos a todos os prejuízos climáticos, né? São as camadas socialmente mais expostas. E todo o tema é climático. Então, qualquer pequena contribuição, seja na construção civil, seja na produção de aço, seja na agricultura, sempre vai ser importante para que a gente possa dar conta desse desafio que a gente tem nos próximos anos, porque nós já estamos próximos de um ponto de não retorno, que é esse 1 grau esse 1,5 grau de temperatura de aumento até 2030. Na verdade, né, e tudo isso porque a gente consome muito combustível fóssil, né? Do cinza para baixo é tudo combustível fóssil, carvão, gás e petróleo, né? E, infelizmente, a gente não vê essa curva caindo substancialmente até 2050. Muito embora as energias renováveis, que estão aqui para cima, elas estejam crescendo, e aqui no Brasil crescendo muito bem, por sinal. É um mérito do Brasil isso. Temos a matriz energética das mais limpas do mundo, em torno de 80% não carbonizada já. Mas, ainda assim, a gente usa muito para transporte e outras atividades. Então, mais coisas vão precisar ser feitas no mundo se a gente quiser ter uma redução de temperatura, aqui o gráfico que a gente vê de crescimento. Aqui a projeção, olha só, a projeção, o que faz com que o clima não se torne tão crítico é esse limite de 1,5 grau. E nós já estamos em 1,2, 1,3 graus, gente, hoje, tá? A gente já subiu. Era para isso ser atingido em 2100, mas a gente vai cruzar esse 1,5 grau, estou trazendo essa informação para vocês, muito provavelmente perto de 2030 ou até antes disso, tá? Então, é algo que vai trazer muitos impactos. E, de novo, nós precisamos nos cuidar, o Brasil precisa estar muito atento, porque isso traz impactos na economia, na saúde, na sociedade, no meio ambiente, não é? E precisamos, então, fazer mais coisas, e isso por isso que o ESG também é tão importante, né? Agora, a gente fala em 3 graus, 1 grau, 2 graus, o que significa, né? Então, eu gosto sempre de voltar no tempo. Se a gente voltar a 14 mil anos atrás, em 12.000 antes de Cristo, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos voltar lá atrás, né? Aí eu vou convidar vocês para ir para Paris. Vamos para Paris, todo mundo? Mas não Paris hoje, né? Paris há 12.000 anos, tá?
O que a gente veria em Paris há 12 mil anos atrás seria isso, um monte de mamute com neve, ia ser uma tundra, porque era no meio da Era do Gelo, né? E é uma brincadeira aqui com a Torre Eiffel no fundo. Agora, convido você a pegar um outro avião no tempo e a gente ir para Nova York na mesma época. Nova York tinha, na verdade, uma geleira de quase 2 quilômetros de espessura, né, de largura, de altura, em cima de Nova York. E isso há 12 mil anos atrás. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença de temperatura que tinha entre hoje e a temperatura média, né? Entre hoje e essa época, e entre o mamute e a geleira em Nova York? Vocês podem dar um chute aí de quantos graus tinha? Então, vou ajudar vocês. Tinha de 3,5, 4 graus Celsius, tá? De diferença. E, muito provavelmente, é o que a gente vai atingir no final do século. Então, só que, assim, esses 3,5 graus, isso demorou milhares de anos para mudar. A gente vai fazer isso em coisa de 50 anos. Então, 3,5 graus parece pouco, 1,5 grau parece pouco, mas é muito porque isso é temperatura média. Então, e isso afeta, e no caso do produto, por exemplo, aqui, que é café, né, produtos agrícolas, etc., afeta também diretamente. Então, o mundo inteiro tem que se preocupar, né, porque, na verdade, não vai existir o E, né, não existe uma abordagem ambiental sem que haja uma abordagem de governança, quando a gente aborda o ESG, né? E sem que haja o propósito. Porque, no fundo, quando a gente fala em ESG, o E é o ambiental, o G é a governança, mas a gente faz tudo isso para quê? Para atender o S, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a competitividade das empresas, mas para melhorar o nível e a segurança, né, de todos. Então, quando a gente está pensando em meio ambiente, governança, porque a gente está dirigindo tudo isso para a sociedade, né? Então, nós precisamos ter essa visão de que tudo converge para as pessoas no final de tudo, tá? Porque o eixo social é o mais abstrato de se abordar, mas, no final das contas, ele é o nosso propósito, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de riscos, né? Na verdade, o ESG, né, hoje, quando a gente pensa em business, né, antigamente, se pensava apenas na parte operacional. Mas hoje se entende muito que a maneira como uma empresa é governada, né, ela é estruturada internamente em termos de regras, em termos de ética, reputação, afeta o valor da empresa e pode afetar os negócios hoje em dia. Idem para o que ela faz na área social, para o bem ou para o mal, ou o que ela faz no meio ambiente também, para o bem ou para o mal. Então, isso pode gerar riscos ou oportunidades, inclusive, para empresas, porque empresas que são éticas, empresas que contribuem ou têm uma relação e uma atuação construtiva e respeitosa com o meio ambiente, etc., e com a sociedade, elas ganham em reputação, ganham em imagem e ganham em valor também, porque o risco é menor. E hoje em dia, isso é medido e é levado em conta. Isso é negócio. Hoje em dia, por exemplo, dos fundos de investimento mundiais, nós temos cerca de 50 trilhões de dólares, né? Nós temos hoje cerca de 40 trilhões de dólares, dos 120, 130 trilhões que estão já em fundos de investimento ESG, qualificados como ESG. E isso só crescendo. A estimativa para 2025, isso é da Bloomberg, tá? E continua agora, isso viu ano passado, mas continua igual a estimativa, que para 2025, 50 trilhões, não é bilhões, nem milhões, trilhões de dólares estarão nos fundos ESG, ou seja, fundos que só vão investir em empresas que comprovadamente, como a Marina falou, ou seja, que apresentarem evidências que estão trabalhando de maneira correta na sua governança, com o meio ambiente e com a sociedade, né? Com a cadeia de valor e com a sociedade em torno, né?
Então, nós temos esse crescimento aqui, já cerca de 1/3, no fundo. Então, 1/3 de todos os investimentos globais estão em fundos que têm critérios ambientais, sociais e de governança e éticos, né? Nós temos aqui um exemplo do BNDES, um exemplo local, né, que dobrou no ano passado uma linha de crédito para 2 bilhões e que reduz até 35% o custo, dependendo do teu score, né, da tua nota ESG lá que o banco tem, isso reduz em até 35% o custo do teu empréstimo nessa linha de crédito, entendeu? E nós temos também sempre uma abordagem em cadeias de valor, e cada vez mais as empresas estão requisitando dos seus fornecedores que comprovem que estão atuando de maneira responsável também, tanto do ponto de vista legal, como com os seus funcionários, como com a sociedade de entorno e o meio ambiente. Então, isso vai trazer um impacto, e já está trazendo impacto, para as micro, pequenas e médias empresas. Ok? Então, quando a gente fala em ESG, a gente fala em negócios também, não é apenas a vontade de cuidar do planeta, que é muito importante, mas isso traz competitividade. Por quê? Porque pega nos 3 pontos mais sensíveis de uma empresa, que é acesso a investimentos. Ou seja, se alguém vai aportar dinheiro na sua empresa, vai comprar ou vai investir na sua empresa, muito provavelmente é cada vez maior a chance dessa pessoa, ou desse fundo de investimentos, fazer uma avaliação de critérios ESG. Tá? E dependendo do teu score, ele vai falar, não, olha, eu não vou entrar nesse negócio porque não está bom. Ou, ótimo, vamos investir, vamos aportar X milhões de reais ou X milhões de dólares nesse negócio para expansão. Então, investimento. Segundo, acesso a crédito, não é? Acesso a linhas de crédito no banco. Você vai no banco para pedir X milhões de reais para comprar uma máquina, para comprar insumos, financiar uma operação, o banco ele vai avaliar não apenas o teu risco operacional, o teu risco financeiro, mas também ele vai avaliar os teus critérios ESG, porque tudo isso aborda e traz riscos ou oportunidades. E dependendo do teu nível ESG, teu grau de maturidade ESG, isso vai fazer com que a sua linha de crédito fique mais barata, porque o juro do banco, o que é? Crédito. O crédito, o que é? É o risco, é o valor do teu risco. Quanto maior o teu risco, maior o custo que vai ter o dinheiro. Se você tem um custo menor, na verdade, um risco menor, o teu custo vai ser menor. Então, acesso a crédito também fica mais barato se você já estiver preparado ou demonstrar que já está trabalhando de maneira real, efetiva, com critérios relevantes, como a Marina falou, ESG para a sua atividade. E acesso a mercados, ou seja, fornecedores, você sendo fornecedor de uma cadeia produtiva, ainda mais quando você exporta, acesso a mercados internacionais, e nosso mercado, o mercado de vocês aqui, do café, é um mercado fundamental aí de exportação, não é? Cada vez mais as exigências vão se tornar, e já são, e vão se tornar cada vez mais fortes, não é? Então, todo aquele que estiver já preparado terá uma vantagem competitiva. Nesses 3 pontos sensíveis do business: investimento, acesso a crédito e acesso a novos mercados. Tá? ESG é business, é sustainable business. Tá? E aí, o que aconteceu? A gente falava muito em ESG, muito se falou nesses anos em ESG, mas, na verdade, a gente tinha centenas de ESG aí no mundo. Como fazer, qual é ESG e qual o risco de não termos o quê? Um padrão. E se você tem centenas de maneiras de fazer um ESG, na verdade, você não tem nenhuma. Então, a ABNT resolveu criar, com base nos padrões mundiais, juntar aquilo que tinha de melhor. A gente não inventou a roda, mas fizemos um documento normativo para facilitar com que as empresas brasileiras, e principalmente as cadeias produtivas e as empresas menores, tivessem a possibilidade
de ter uma linha mestra, né? Então, nós criamos esse padrão normativo que chamamos de prática recomendada PR 2030 ESG. Né? E nós nos baseamos nas principais famílias de normas internacionais que já existiam, não é? Que são as normas do sistema da qualidade ambiental, responsabilidade social, etc. E, então, a própria PR 2030 ela tem essa abordagem multissistêmica. Ela se baseou nos melhores padrões mundiais e outros frameworks também, de bolsas de valores e de agências de riscos, GRI, entre outros. Né? Nós temos esse escopo, tivemos mais de 230 participantes e continuamos participando, inclusive vocês todos estão convidados a participar, nós continuamos com nossas reuniões, porque estamos continuando a desenvolver novos documentos para complementar essa prática recomendada, porque essa prática recomendada cobre a parte de avaliação e conceitos, que é a primeira parte da jornada ESG. É como você entender em que momento, em que grau de maturidade você está com relação aos critérios ESG. O dos 3 eixos, ambiental, social e governança, né? Isso a gente liga também com os ODS da ONU, né, das Nações Unidas, né? E nós temos o quê? Os 3 eixos, 14 temas e 42 critérios aqui, como mostrou a Marina, e nós temos, para cada um desses critérios, a gente faz uma avaliação do grau de maturidade do elementar ao transformador, como ela falou, passando pelo não integrado, o gerencial e o estratégico, né? Que já foi explicado. Então, essa é a régua de avaliação, que funciona para cada um dos critérios, e com isso você consegue entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e a partir daí estabelecer um plano de ação para você mitigar, né, aquilo que não estiver muito bom, você se fortalecer, você ter as ações gerenciais para identificar que recursos você precisa, se precisa de treinamento, se precisa contratar gente, se precisa redesenhar processos, mudar práticas, etc., né, ou tecnologia, enfim, para que você vá evoluindo, porque ESG ninguém sai com uma nota 5 em tudo o tempo todo. Então, é uma evolução contínua, mas o importante é começarmos a jornada, né? E o primeiro começo é entender aonde estamos, para depois sabermos o quê? Para onde iremos. Ok? Então, é isso que nós temos hoje aqui, vinculado aos ODS. Isso daqui é a estrutura do documento, não vou entrar em detalhes, mas nós temos aqui os critérios fundamentais. Por exemplo, aqui em ambiental, nós temos o uso da água, eficiência energética, adaptação às mudanças climáticas, economia circular, gestão de resíduos, gestão ambiental. Então, para cada um desses critérios, vocês poderão se perguntar, puxa, como é que está a minha atividade? E avaliar de maneira criteriosa. Idem para a governança e idem para a parte social. Como é que está o respeito aos direitos humanos, trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório, políticas de diversidade, equidade, inclusão, né, desenvolvimento profissional, liberdade de associação, etc. Né? Todos esses critérios estão muito claros na PR 2030. Tá? Um conceito interessante que a gente traz, é um conceito do John Elkington, que é um cara mundialmente conhecido, é que, no fundo, tudo está interligado, né, gente? A organização ela não está sozinha no mundo. Ela faz parte da economia, que faz parte da sociedade, que está inserida no meio ambiente. Então, nós temos uma responsabilidade importante, porque tudo aquilo de bom que nós fizermos vai reverberar para todos, né? Para a sociedade também. E as empresas são o ponto nevrálgico de desenvolvimento do mundo. São vocês que fazem o mundo se desenvolver. Não é? Porque são as empresas e empresários como vocês, empresárias e empresários como vocês, que conseguem congregar capital financeiro, capital humano, capital tecnológico e um propósito, entendeu? Então, a nossa ideia, nossa sugestão, né, a nossa provocação é trazer o ESG para o propósito cada vez maior das organizações dentro das estratégias de negócio. Algo importante também é mostrar que
a governança é o começo. Não dá para ser responsável socialmente e ambientalmente se a gente não tiver uma boa governança na organização. Governança é a base de tudo e é o nosso começo. E nós temos essa jornada aqui de 7 passos, em que os 3 primeiros passos nós estamos cobrindo com esse documento, que é a PR 2030, parte 1. Ela se tornará a parte 1. Hoje ela é única publicada. Estamos já trabalhando num outro documento, que é de materialidade, que vai estabelecer o que é relevante para a empresa, e depois um terceiro de implementação, que vai cobrir os passos 4 e 5 de planejamento e implementação. E teremos um último documento sobre indicadores e relatório, que vai cobrir o passo de medir, monitorar, relatar e comunicar. Okay? É uma família de documentos que vai se tornar. Então, vocês já estão convidados para essa continuidade, e nós estamos continuando esse trabalho. E aqui é só um exemplo assim, da abordagem de cadeia de valor, ou de cadeia de suprimentos, né? Porque a gente também pode falar, olha, eu já fiz tudo, eu estou super bem aqui na minha empresa, eu já estou fazendo tudo, né? Ótimo. Então, eu já estou atendendo os meus clientes, eu tenho bons níveis ESG, mas só que aí as exigências estão vindo de quem? Muitas vezes estão vindo do próprio mercado, muitas vezes as exigências estão vindo dos investidores ou do crédito, não é? Mas a minha pergunta é, puxa vida, e abaixo na cadeia, né? Ou acima na cadeia antes? Será que todos estão tendo essas práticas? Será que todos estão tendo os mesmos critérios que eu tenho na minha empresa e estão sendo respeitados? Será que lá também no plantio tudo está sendo feito com o mesmo critério? Então, o importante para que a gente preserve os negócios e a gente tenha competitividade é que, com o tempo, toda a cadeia de valor, as cadeias se estruturem em torno dessa padronização, porque aí nós vamos ter o quê? Confiança ao longo de toda a cadeia. Por quê? Para a gente reduzir e mitigar os riscos ambientais, sociais de governança e promover o desenvolvimento e o valor compartilhado com as partes interessadas e envolvidas. Build trust e construir confiança ao longo da cadeia. Por quê? Eu descobri umas coisas interessantes, gente. Olha, vocês estão de parabéns. O mercado de café, vocês vão me corrigir se eu estiver muito errado, mas algumas estatísticas eu vi, ele foi de quase 130 bilhões de dólares no ano passado, o mercado mundial de café. E a estimativa é que ele chegue perto de 180 bilhões de dólares em 2030. Só que assim, aí eu fui ver quanto é que é o açúcar. Eu achava que o açúcar era muito maior, que nada. O açúcar é 1/3 de vocês. 38 bilhões de dólares o açúcar global. Soja global, 50 bilhões de dólares. Então, vocês são muito maiores do que o negócio de açúcar, do que o negócio de soja. E olha que lindo, cresceu quase 5% ao ano, de 2018 a 2022. E a projeção é que cresça globalmente, né? Que cresça mais de 6% ao ano nos próximos 5 anos. O Brasil exporta em torno de 9,3 bilhões de dólares por ano, é bastante coisa, é relevante. Tem mais de 500 mil empregos diretos, tem salários de quase 1,5 bi de reais. Né? Então, assim, vocês têm essa contribuição maravilhosa para o Brasil. E o ESG ajuda a preservar esse ativo e esse trabalho de vocês. O ESG potencializa a competitividade de vocês em toda essa cadeia de valor que vocês geram. Vocês geram valor. Né? Então, vamos proteger e potencializar esse valor. E não tem que ser muito complicado. O importante é colocar o ESG no centro da estratégia de negócios de vocês, ou seja, vocês, líderes e empresários e empresárias, precisam colocar. É uma função da liderança. Verificar o que é relevante, ou seja, a materialidade para a sua empresa, ou seja, o que a sua empresa impacta fora e o que existe lá fora que impacta a sua empresa. Essa materialidade dupla, né, essa via de mão dupla é importante identificar. Interagir sempre com as partes interessadas que são relevantes para o seu setor. Né? Não é só o fornecedor ou o cliente, mas
as partes interessadas no entorno, regulamentadores, como que elas podem ser impactadas e como que eu posso gerar um impacto positivo, né, para eles e como que a gente pode compartilhar esse valor positivo. Daqueles 42 critérios, quais são relevantes e qual o grau de maturidade da nossa empresa, né? Então, vocês podem, tendo acesso à norma, comprando a norma, fazer essa avaliação. E depois, entender o que eu preciso fazer, qual que é o gap, qual que é onde que está aquilo que eu necessito fazer para avançar e ter um grau de maturidade melhor. E estabelecer, por exemplo, aqueles 4 quadrantes de impacto e probabilidade. O que tem alto impacto e alta probabilidade de acontecer, o que tem alto impacto e baixa probabilidade, e assim vocês vão priorizar, né, uma matriz do que eu vou fazer primeiro. Não é? E com isso você desenvolve um plano de implementação com base nessas suas prioridades. Estabelece indicadores de performance, controle e monitoramento. E aí, sempre, gente, registrar a informação, gerenciar, reportar e agir para melhoria. Ou seja, o ciclo que a gente chama de PDCA da gestão da qualidade. Tá? Porque esse aqui é o nosso compromisso. É o compromisso para a melhoria do planeta, que nós temos filhos, eu agora tenho um netinho, né? Vocês, alguns podem ter também, eu recomendo, é muito bom. Então, nós temos esse compromisso com o futuro, com as gerações futuras, e o ESG é um compromisso com o futuro e com o presente dos nossos negócios, gerando e preservando o valor, não apenas o valor monetário, mas o valor ambiental, social e de reputação. Então, muito obrigado a todas e a todos. Obrigada, Nelson, aí, pela sua apresentação. Acho que foi bem esclarecedora, de uma forma bem didática. Achei que deu para a gente entender um pouco mais sobre esse tema que é bastante complexo, né? E você colocou de uma forma, eu acho que bem fácil de entendimento. E a gente deixa aqui aberto agora as dúvidas, perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Nelson e para a Marina, podem fazer. Posso fazer a primeira, Cris? Pode, Paula, por favor. Tá. Então, Nelson, Marina, pensando aqui em tudo que vocês falaram, né? A gente aprendeu muito aqui. Se colocando no lugar da empresa, né? Como que ela pode estar entendendo o que ela já fez, que está dentro do ESG, o que é e o que não é ESG dentro do processo dela, para ela estar trabalhando essas melhores práticas ambientais, sociais e de governança? Seria assim, Então, da onde ela começa, né? Da onde ela volta para... Então, eu vou falar, até porque infelizmente, eu vou ter que sair para uma reunião, agora que eu coordeno também, de um dos comitês. Mas quero reforçar o convite a todas e a todos vocês. Mas, então, primeira coisa, tendo acesso ao documento da ABNT, que precisa ser adquirido, a Marina, você pode deixar lá, você pode pôr depois no site, Marina, aí no chat, o abntcatálogo.com.br. Depois a gente manda como vocês podem adquirir, é uma coisa simples no nosso site até. Mas o importante é vocês, eu acho que primeiro é conhecer um pouco dos conceitos ESG e olhando a lista dos critérios, entender o que é relevante para a minha empresa. E como que a gente mede a relevância? É aquilo que causa impacto e que tem alta probabilidade de acontecer, né, no meu negócio. Então, por exemplo, mudanças climáticas, isso tem influência no meu negócio. Então, por exemplo, se eu estou num negócio de software, talvez isso não seja tão relevante, porque eu estou desenvolvendo código e desenvolvendo programas de computador. Mas se eu estou plantando café, isso eu acho que é fundamental, porque tem alta probabilidade de acontecer, porque já está acontecendo, e tem alto nível de impacto no meu negócio. Então, isso, por exemplo, já tem, tipo assim, é um checkzinho, assim, ó, isso aqui é alta probabilidade, e alto impacto. Então, eu vou selecionar esse item para eu ler a respeito, e na própria prática recomendada tem a explicação disso, e aí, como você fazer a avaliação de como você está impactando
com relação a mudanças climáticas e como você é impactado pelas mudanças climáticas. Tudo isso você pode escrever, inclusive, como é que eu estou impactando, fazer um pequeno relatorinho, assim, um parágrafo, sabe? E por isso que eu digo registrar a informação. E depois olhar naquela régua e dizer, veja, aquilo que eu estou fazendo hoje é algo que só cumpre a lei, ou às vezes muitas vezes a gente nem consegue cumprir a lei num país como o Brasil, e a gente entende isso, né? E ser honesto consigo mesmo é o primeiro passo. É a gente admitir em que estágio estamos. Porque aí você vai saber qual que é o gap, ou seja, qual que é o passo que temos que dar para ultrapassar isso. E sabendo esse passo, você vai identificar o que você precisa fazer, quem você precisa contratar, que recursos financeiros você precisa ter para executar esse salto, né? Ou que métodos, né? O treinamento que você precisa fazer, ou às vezes precisa contratar uma consultoria, não é? Então, o que eu recomendo é que comece a se ler o documento e sistematizar o entendimento, o autodiagnóstico de como vocês estão. Não é complicado, não é para complicar, não, é para fazer simples mesmo, é o keep it simple, sabe? É o que eu chamo de KISS, é o keep it simple, bem tranquilo, porque se for para complicar muito também não funciona, eu sei, vamos fazer pelo simples. A ABNT está aqui sempre para ajudar, eu, infelizmente, vou ter que sair, eu peço 1000 desculpas, mas eu agradeço muito, para mim é um prazer. Nelson, antes de você sair, então, assim, a gente pede para quem tiver alguma dúvida, enviar para a gente e a gente depois passa para o Nelson, que ele pode responder por e-mail. Eu só vou pedir, então, que o nosso diretor executivo, Inácio, está presente na o Inácio reunião. está aí, ótimo. Sim, aí ele vai dar uma palavrinha de encerramento, então, aqui, tá bom? Nelson, boa tarde Marina, boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acompanhei uma boa parte, que eu acabei de chegar aqui no Rio. Eu tinha várias perguntas, mas vou deixar para depois. Aqui eu só estou para agradecer, Nelson. Eu estou vindo de um encontro justamente da 4C e falando sobre exatamente todos os impactos sobre a ESG, inclusive as dificuldades que nós podemos enfrentar devido a essas exigências da União Europeia. Mas é um assunto extremamente interessante. Eu falo para você, Nelson, bem claramente, eu vi vários palestrantes lá, tinham pessoas de 4 países diferentes, mas eu acho que faltou você lá, porque você, de uma forma muito didática, transforma aí esse monstro aí de uma possibilidade muito grande de você colocar dentro do seu dia a dia, dentro das suas necessidades de regras. Eu sou muito grato e espero que na primeira oportunidade a gente possa se encontrar. Forte abraço a todos. Inácio, vai ser um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu quero fazer com vocês uma reunião em julho para falar sobre café e normalização internacional e nacional, que é um assunto muito importante para a gente e eu quero estar mais próximo de vocês. E estarei à disposição para continuarmos essa reunião, viu, Paula, Inácio, Cristiane? A gente continua isso no próximo mês, tá? Para discutir mais coisas do como implementar, tá? Eu me comprometo a voltar, porque eu gosto demais desse assunto, aprendi muito sobre o café, e saber que vocês são 3 vezes maior que o açúcar no mundo, 3 vezes maior que a soja no mundo, é uma coisa incrível, vocês estão de parabéns. Tá? Então, um abraço a todas e a todos. Inácio, foi um grande prazer, viu? Vamos nos encontrar certamente. Prazer todo meu, muito obrigado. Fica com Deus todo mundo, muito obrigado. Muito obrigado. Também. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, Nelson. Agradeço a presença de todos. E quem tiver alguma dúvida e queiram mais alguns esclarecimentos, por favor, encaminhe para a gente aqui, para o meu e-mail, cristiane@bic.com.br, ou para o da Aline, aline@bic.com.br, e tem o da Paula também, sustentabilidade@bic.com.br. Agradeço mais uma vez a participação de todos e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigada, meninas, pelo convite, tá? Se tiver depois alguma dúvida, podem encaminhar também. Obrigada, Marina. Obrigada a todos. Obrigada, Cris, Aline. Tchau.